Olá, caros alunos, sejam bem-vindos às aulas de criminologia. Meu nome é Rogério Sanches Cunha, sou promotor de justiça em São Paulo e vou trabalhar com vocês esta ciência em 4 encontros. Eu quero inaugurar a nossa aula diferenciando e ao mesmo tempo alertando direito penal, criminologia e política criminal. Estes institutos não se confundem. Vamos partir dessa tabela, entender o que é direito penal, resumidamente, o que é criminologia e política criminal. E aí, a partir desse ponto, eu vou aprofundar a criminologia com vocês. Vamos lá? Direito penal. O direito penal, ele analisa os fatos humanos e desejados. E analisando esses fatos humanos indesejados, ele define quais fatos humanos devem ser rotulados como crime, quais fatos humanos devem ser rotulados como contravenção penal, anunciando as penas, as consequências jurídicas. Vejam, portanto, que o direito penal ele ocupa-se do crime, ele se ocupa do crime enquanto norma. Por exemplo, o direito penal define como crime a lesão no ambiente doméstico e familiar. Joia? Então, o direito penal, analisando os vários comportamentos humanos indesejados, seleciona quais comportamentos humanos indesejados vão sofrer consequências penais. Aqueles que o direito penal não seleciona sofrem consequências extrapenais. Aqueles comportamentos humanos indesejados que o direito penal resolveu dotar de consequências penais são rotulados ou como crimes. E aí temos os comportamentos humanos indesejados mais graves, ou como contravenção penal. E aí são os comportamentos humanos indesejados menos graves. E essa decisão, o que deve ser crime, o que deve ser contravenção, fica a critério do nosso legislador. Os comportamentos mais graves, crimes. Os menos graves, contravenção. É claro que o que parece menos grave hoje e é rotulado como contravenção, amanhã pode parecer mais grave e se tornar crime. O porte ilegal de arma de fogo, até 97, comportamento humano indesejado, era rotulado pelo legislador como uma contravenção. Depois de 97 é que se percebeu que era um comportamento grave. E aí passou a ser etiquetado como crime. Tá ok? Então o direito penal é isso. Seleciona comportamentos humanos indesejados, rotula como crime ou contravenção, prevendo penas. E a criminologia? Vejam, a criminologia é uma ciência penal, uma ciência empírica. Daqui a pouco nós vamos aprofundar isso. É uma ciência empírica que estuda o crime, o criminoso, a vítima e o comportamento da sociedade. Vejam que a criminologia se ocupa do crime não enquanto norma, mas enquanto fato. Eu não comentei com vocês que o direito penal define como crime a lesão no ambiente doméstico familiar? Pois a criminologia vai estudar quais os fatores que contribuem para a violência doméstica e familiar. Então vamos lá, com calma. A violência doméstica e familiar, a lesão corporal no ambiente doméstico e familiar, é um comportamento humano indesejado. Certo? Certo. O direito penal
resolveu intervir, selecionou esse comportamento humano indesejado para sofrer consequências penais, rotulou como crime. Então, o direito penal definiu que é crime a lesão corporal no ambiente doméstico familiar, sujeito a consequências penais. Pronto. O direito penal serve para isso. E a criminologia? A criminologia, analisando a lesão corporal no ambiente doméstico e familiar, o autor da lesão corporal no ambiente doméstico e familiar, a vítima e o comportamento da sociedade, vai analisar, estudar quais os fatores que contribuem para essa violência. Ocupa-se do crime não enquanto norma, isso é o direito penal, ocupa-se do crime enquanto fato. Joia? Vamos lá? E a política criminal? A política criminal trabalha as estratégias e meios de controle social da criminalidade. Se o direito penal se ocupa do crime enquanto norma, a criminologia se ocupa do crime enquanto fato, a política criminal está preocupada com o crime enquanto valor. No caso da violência doméstica e familiar, estuda como diminuir essa violência. Então vamos ver se eu consigo explicar esse quadro com um exemplo, aí você não esquece mais. Vamos relembrar? Violência doméstica e familiar, lesão corporal, o direito penal que é subsidiário, o direito penal que é fragmentário, que é norteado pelo princípio da intervenção mínima, analisando esse comportamento, ele falou, para um pouquinho. Eu preciso selecionar esse comportamento humano indesejado, preciso rotular esse comportamento humano indesejado e preciso dotar esse comportamento humano indesejado de consequências penais, pois os outros ramos do direito não estão dando conta do recado, não estão conseguindo inibi-lo. A partir de agora, lesão corporal no ambiente doméstico e familiar é crime. É um comportamento sujeito a consequências penais. Isso é o direito penal. A criminologia, analisando a violência doméstica e familiar, a lesão corporal, percebendo quem é o autor, vítima, e o comportamento da sociedade, vai nos apresentar quais fatores contribuem para essa violência. E a política criminal? A política criminal vai estudar como inibir, como controlar, como reduzir esse tipo de comportamento. Está aqui, ó. Estratégias e meios de controle social desse tipo de comportamento. Tá ok? Entenderam? O quadro tá fácil? Deixa eu fazer um alerta. Vocês vão encontrar livros de criminologia dizendo que a política criminal não deixa de ser um braço da criminologia. Então, a política criminal não seria algo apartado, mas um capítulo da criminologia. Tá joia? Agora vejam, antes de nós aprofundarmos o conceito de criminologia, você sabia que a criminologia ela auxilia o legislador ao selecionar comportamentos para serem tipificados criminalmente? Dá uma olhada, ó. O direito penal, ele estabelece as normas de conduta e combina sanções para a prevenção e reprovação das infrações penais. O legislador, ao criar o tipo penal, tem em mente a proteção de um bem jurídico relevante cuja lesão possa vir a causar uma desarmonia social. E a criminologia, Rogério, pode interferir nesse procedimento seletivo? Sim. Olha só, nesse procedimento seletivo, a
criminologia pode auxiliar o legislador. Pode auxiliar o legislador. Pois é a ciência que cuida da causa, isto é, da etiologia do comportamento criminoso e de seus meios preventivos e de seus meios preventivos. Aqui reforçando a tese de que a política criminal é um capítulo da criminologia. Então vejam, nesse procedimento seletivo em que o legislador vai criar crimes e contravenções, é claro que a criminologia pode auxiliar o Congresso, pois é a ciência que cuida da causa, da etiologia do comportamento criminoso e de seus meios preventivos. Joia? Rogério, então, se você pudesse conceituar criminologia, qual seria o conceito? Conceito amplo. Vejamos, criminologia. Criminologia é uma ciência empírica e interdisciplinar que se ocupa do estudo do crime, da pessoa do infrator, da vítima e do controle social do comportamento delitivo. E que trata de subministrar uma informação válida, nos fornecer informações válidas, contrastada sobre a gênese, a causa, a etiologia, a dinâmica e variáveis principais do crime, contemplando o crime como um problema individual e como um problema social. Vejam, a criminologia, ela também trata dos programas de prevenção eficaz do crime e técnicas de intervenção positiva no homem delinquente e nos diversos modelos ou sistemas de resposta ao delito. Vejam como a política criminal é, de fato, um capítulo da criminologia. A criminologia estuda a causa do crime e quais os meios, instrumentos que nós temos para diminuir essa causa, para prevenir essa etiologia. Tá ok? Fácil. Olha só. A criminologia é considerada ciência, Rogério? É. Por que a criminologia é considerada uma ciência? Porque ela apresenta função, método e objeto próprios. Ela reúne informações válidas e confiáveis sobre a criminalidade, baseadas na observação do mundo concreto, real. Rogério, peraí, baseada na observação do mundo concreto e real? Então é uma ciência que se vale de qual método? Qual o seu método? É um método empírico. Qual o seu método? É o método empírico, baseado na coleção de uma grande quantidade de dados de um fenômeno natural. É o método empírico, baseado na coleção de uma grande quantidade de dados de um fenômeno natural. Então vejam, é o método empírico, baseado na coleção de uma grande quantidade de dados de um fenômeno natural.
A criminologia, ela é baseada principalmente na observação do mundo concreto, do mundo real. Vejam, da análise dos dados, cria uma teoria ou chega a uma determinada conclusão. Da análise dos dados, cria uma teoria ou chega a uma determinada conclusão. E esses dados empíricos são coletados por meio da observação sistemática de um fenômeno. Tá ok? Joia? Daqui a algumas aulas nós vamos falar da teoria das janelas quebradas. Daqui a algumas aulas. Essa teoria, observando a realidade, o mundo real, chega à conclusão que o direito penal deve intervir cada vez mais. Por quê? Porque se nós somos tolerantes com comportamentos indesejados, ainda que de menor gravidade, nós estamos contribuindo para o nascimento de comportamentos de maior gravidade. E como que essa teoria chega a essa conclusão? Observando a realidade. A criminologia, observando que a tolerância nos comportamentos indesejados, considerados menos graves, acaba incentivando a prática de comportamentos indesejados mais graves. Essa conclusão é extraída pela criminologia através da observação dos fenômenos. Tá ok? Joia? Agora eu quero fazer uma observação importante aqui. Uma observação importante. Qual a observação, Rogério? Pessoal, a cientificidade revela que esta disciplina, por meio do seu método, poderá fornecer informações dotadas de validade e confiabilidade. Não fica você pensando que por ser uma ciência empírica, o que ela nos revela não é válido ou confiável. É válido e confiável. Então, olha só, a cientificidade revela que esta disciplina, por meio de seu método, qual método? Empírico, poderá fornecer informações dotadas de validade e confiabilidade. Pessoal, poderá fornecer informações dotadas de validade e confiabilidade sobre o delito e sua causa. Não fique você pensando que a criminologia, através do seu método, não nos fornece informações válidas e confiáveis. Fornece sim, o método empírico é o método que merece confiança e revelando informações válidas. Tá ok? Joia? Pessoal, em nenhum momento eu estou afirmando, e erra quem afirma, que a criminologia é uma ciência exata. Lógico que não é. Então vejam, atenção. Não se trata de uma ciência exata, que traz informações absolutas, de certeza insofismável, mas uma ciência do ser,
de natureza eminentemente humana, apresentando informações parciais, fragmentadas e provisórias, mas compatíveis com a realidade. Compreenderam? Joia? Isso significa que as informações dadas pela criminologia não são neutras. Tá aqui, ó. As informações dadas pela criminologia não são neutras, mas contribuem para a compreensão do delito. Mas contribuem para a compreensão do delito. Então vamos lá? A criminologia é uma ciência? É uma ciência. É uma ciência empírica? Sim, é uma ciência empírica. Eis o método com que trabalha esta ciência. Principalmente observando a realidade, observando o mundo concreto. E através desta observação, ela vai sim extrair conclusões e nos fornecer dados. Rogério, por ser um método empírico, não é confiável? É confiável, é válido, deve sim ser observado. Agora, quando eu digo que é um método empírico, baseado na observação, é válido e confiável, em nenhum momento eu estou dizendo que a criminologia é uma ciência exata. São coisas totalmente distintas, entendeu, Isa? Ó, não se trata de uma ciência exata, mas uma ciência do ser, de natureza eminentemente humana. Aliás, é o ser humano que vai observar e extrair conclusões. Então é claro que suas informações são parciais, fragmentadas, provisórias. A criminologia não nos fornece informações neutras. Não são neutras, mas contribuem para compreender o delito. Tá ok? Tudo isso que eu estou falando despenca em concurso. Se a criminologia é ciência, é. Qual é o seu método? Empírico. Se o método empírico é válido e confiável, sim. Se ao nós concluirmos que se trata de um método empírico válido e confiável, significa que é uma ciência exata? Claro que não. Tá ok? Qual é a história que a doutrina costuma narrar sobre criminologia? Criminologia e sua história. Vamos lá, ó. Pessoal, a história da criminologia costuma ser estruturada nos vários manuais por meio de períodos ou fases distintas. Então vejam, a criminologia nos seus manuais, a história da criminologia acaba sendo estruturada em períodos ou fases. Partindo desta premissa, nós temos o período da antiguidade. E o período da antiguidade é marcado pelos grandes pensadores que opinavam e forneciam diversos conceitos sobre assuntos relacionados ao estudo criminológico, principalmente o estudo do delito e suas respectivas sanções. Então, quando você analisa o período da antiguidade, você já vai perceber um estudo criminológico, não com essa etiqueta criminologia, mas um estudo criminológico, principalmente um estudo sobre o crime e a pena. Principalmente um estudo sobre o crime e a pena. Eu vou provar isso para você agora, que na antiguidade, grandes pensadores já nos forneciam informações criminológicas, já se dedicavam a estudos criminológicos, não com a etiqueta criminologia, que isso vem mais tarde, mas não podemos ignorar a existência de estudos criminológicos.
principalmente um estudo sobre o crime e a pena. Dá uma olhada, ó. Protágoras, por exemplo, antes de Cristo, ele compreendia a pena como meio de evitar a prática de novas infrações, pelo exemplo que deveria dar a todos os membros de um corpo social. Temos aqui, pessoal, um estudo criminológico. Temos aqui um estudo criminológico. Protágoras, ele está estudando o quê? Protágoras está estudando a pena. Estudo sobre a finalidade da pena. E Protágoras chega a qual conclusão? Que a pena, ela deve ter principalmente uma finalidade de prevenção geral negativa. Percebe-se que Protágoras afasta da pena a ideia de retribuição. Aqui, ó, ficando afastada a ideia de retribuição. Nós não temos como negar em Protágoras um estudo criminológico. Ele estuda a finalidade da pena. Para ele, a pena, ela tem uma finalidade de prevenção geral negativa, isto é, de evitar a prática de novas infrações pelo exemplo que deveria dar a todos os membros de um corpo social. Você não encontra em Protágoras a ideia de retribuição. Tá joia? Dando sequência a grandes pensadores da antiguidade, posso lembrar Sócrates. Sócrates, ele destaca a importância da ressocialização, na medida em que pregava a necessidade de ensinar os delinquentes a não reiterar a conduta delitiva. Eu tenho aqui claramente um estudo criminológico. Um estudo criminológico da pena. Pena e sua finalidade. Pena e sua finalidade. Vejam que Sócrates, quando fala em pena e sua finalidade, ele está destacando a importância da prevenção especial, negativa e positiva. Prevenção especial, que é exatamente destinada ao delinquente. Negativa, evitar a reincidência. E prevenção especial positiva, ressocialização. Então, Sócrates, não tenho dúvidas de que se dedica ao estudo criminológico. Estuda a pena e sua finalidade. E para ele a pena tem uma prevenção especial porque visa o delinquente. Uma prevenção especial negativa para evitar a reincidência e positiva buscando a ressocialização. Platão não pode ser esquecido. Platão, ele sustentava que a ganância, a cobiça ou a cupidez geravam a criminalidade. Isso aqui é um estudo criminológico. É um estudo criminológico. Platão está apresentando estudo sobre a etiologia do crime, a causa do crime. Para Platão, a ganância, a cobiça, a cupidez figuram como causa do crime, geravam a criminalidade. Então, Platão associa a prática delituosa a fatores de ordem econômica. A fatores de ordem econômica.
Certo? Para nós encerrarmos esses grandes pensadores, isso cai em concurso, você vai diferenciar a sua prova, lembrando que esses grandes pensadores já tinham no seu dia a dia um estudo criminológico, ou do crime, ou da pena, ou dos dois. Eu tenho que lembrar Aristóteles. Aristóteles seguia a mesma linha de pensamento de Platão. Imputava a fatores econômicos a causa do fenômeno criminal. Então, Aristóteles imputava a fatores econômicos a causa do fenômeno criminal. Qual é a conclusão que nós podemos extrair? Esta fase ou período é responsável por lançar bases ou premissas éticas do delito e sua punição, com destaque para as causas e finalidades. Pronto. Então, nesta fase, ou neste período, temos bases ou premissas éticas lançadas por esses grandes pensadores. Eles lançam bases ou premissas éticas do delito e sua punição. E você vai perceber no estudo deles um destaque para as causas do delito e as finalidades da pena. Certo? Vamos fazer o primeiro intervalo. E no próximo bloco, eu trabalharei com vocês estudos criminológicos presentes na Idade Média. Até já.